Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, como um raio. Foi isso que disse Jesus no Evangelho de São Lucas. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Santo Anjo do Senhor. E hoje nós vamos entender a razão de haver uma batalha espiritual entre nós, juntamente com nossos anjos da guarda, e os demônios que nos cercam. Bom, nós já aprendemos várias coisas ao longo dessas 3 primeiras aulas, relacionado à natureza dos anjos, à criação dos anjos, tudo aquilo que os anjos podem ou não fazer, enfim. Então a gente precisa compreender uma coisa em primeiro lugar. Tudo aquilo que um ser espiritual bom pode fazer, por sua natureza, aqueles que são maus também podem fazer. Por quê? Porque em nenhum momento eles deixaram de ter a sua natureza. Eles têm algumas privações por conta da permissão de Deus relacionado às suas ações. Mas em sua natureza, eles podem continuar fazendo tudo aquilo que faziam no momento da sua criação. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que pôr na nossa cabeça é que tanto os anjos bons quanto os anjos que agora são maus foram criados bons. Isso o próprio Concílio de Latrão fala. Deus não pode criar algo mal, senão ele não seria o princípio de todo bem, ou melhor, o sumo bem. Portanto, a criação de Deus não é defeituosa. E é aquilo que a gente falou nas aulas anteriores. Tudo aquilo que um anjo faz é decorrente da sua vontade, da sua inteligência e do livre-arbítrio concedido a Deus. Então, não existe essa ideia, como Maniqueu e seus seguidores afirmavam, de que existe um princípio bom e um princípio mau. Não, o princípio, que é Deus, é todo bom. Portanto, tudo aquilo que há de mal na criação é uma escolha de cada criatura por conta da sua própria vontade. Ou seja, vocês precisam entender que nessa afirmação do Concílio de Latrão, em que todas as coisas criadas por Deus são boas, a gente chega à conclusão ou à dedução diante deste dado revelado de que os anjos tiveram vontade, caíram, negaram a Deus, negaram servir e por isso tornaram-se demônios. E se eles tiveram esta liberdade, nós chegamos, enfim, à dedução que eu queria falar, que é: eles não viram a Deus face a face desde o momento da sua criação. Ou no momento da sua criação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma pessoa, e quando a gente fala pessoa, não é, como tem falado para vocês durante o curso, não é pessoa humana, mas pessoa constituída de vontade e inteligência, se uma pessoa se depara frente a frente com Deus, contempla Deus, que é o sumo bem, nenhum outro tipo de bem que vai ser sempre inferior seria capaz de saciar aquela pessoa. Portanto, se uma pessoa contempla a Deus face a face, é impossível ela resistir à bondade de Deus e é impossível ela deixar Deus de lado. Portanto, não se sabe em que momento de lapso temporal isso pode ter ocorrido, pode ter sido num instante, num estalar de dedos, ou pode ter levado algum tempo, só que tempo espiritual que não cabe na nossa cabeça, mas houve um momento em que, de todas as hierarquias, entre todas as hierarquias, ainda os anjos, os seres espirituais, não contemplavam a Deus face a face. Então a gente vai se perguntar, como que esta queda, como que essa apostasia de alguns seres espirituais, de fato, aconteceu lá no céu? Se os anjos não viram a Deus face a face,
se eles foram criados bons, mas precisavam de alguma forma crer, porque ainda não viam Deus face a face, nós vamos entender que houve uma prova. Porque para que se exista a virtude teologal da fé, nós precisamos ter essa fé provada, porque senão não é fé, é dedução, e dedução não é fé. Então, os anjos, em algum momento da sua história, precisaram ter fé. Então, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, deu uma prova aos anjos. Não se sabe exatamente que tipo de prova foi essa. Não se sabe. O que alguns teólogos dizem e afirmam, por base de dedução, é que Deus mostrou o seu projeto de salvação, mostrou a encarnação do Verbo, e que Lúcifer, o anjo de luz, por conta da sua natureza angélica, que estava em uma das hierarquias mais altas, se negou a se rebaixar e adorar um ser humano, que é uma criatura infinitamente menor em termos de natureza, de poder menor, de grandeza menor, né, de beleza menor que um ser angélico. Então, que Lúcifer negou adorar Deus na carne. Essa é uma hipótese teológica trabalhada. Mas essa hipótese vem de uma certeza, a de que os anjos podem pecar. Se os anjos podem pecar, quer dizer que eles têm carne? Não. Quer dizer que eles podem cometer pecados espirituais. Porque o pecado somente existe em pessoas dotadas de vontade e inteligência. Bom, quais são os tipos de pecado que os anjos podem cometer, já que eles podem cometer um pecado? São Tomás de Aquino diz que os anjos só podem cometer pecados de soberba ou orgulho e inveja. Certo? Então, se eles só podem cometer esse tipo de pecado, significa que esses são os dois pais de todos os pecados, digamos assim. Que todos os outros pecados decorrem desse desejo soberbo e invejoso. Ou seja, o que nós estamos compreendendo aqui? Se você pegar Gênesis 3 e ver a tentação da serpente a Eva, você vai ver que o primeiro pecado cometido pelos homens por sugestão diabólica também é um pecado de soberba. Se comerdes deste fruto, serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, por conta disso, por conta dessa soberba, nós chegamos a uma outra dedução, que é a teologia certa na igreja. Porque ainda que não seja um dogma, você não precisa de um dogma para usar o seu cérebro e ver que tais coisas são certas. Então, Lúcifer não quis adorar a Deus por conta da sua natureza grandiosa. Então, nós podemos chegar à conclusão de que Lúcifer queria ser como Deus, e isso eu vou explicar melhor, mas por sua natureza, né, não pelo auxílio da graça que santifica, porque todos nós podemos ser como Deus, mas não no ato criador, ou na onipotência, ou na onipresença, ou na onisciência, não, mas na semelhança, na imagem e semelhança de Deus, em sermos santos, porque a própria Sagrada Escritura vai dizer: sede santos como vosso Pai do céu é santo. Mas Lúcifer quis para si, e baseado no seu livre-arbítrio, rivalizar com Deus, não em poder, mas talvez na sua natureza. Ele quis chegar nessa ideia de pensar que poderia ser como Deus, sem o auxílio da graça,
mas por conta da sua natureza. E isso é a famosa soberba. E isso que eu falei para vocês, do desejo de Lúcifer ser como Deus, é explicado brilhantemente pelo doutor angélico Santo Tomás de Aquino, que é o grande norteador deste nosso curso. Se nós vermos aqui, né, vocês vão ver que eu estou sempre com a Suma Teológica junto aqui, né? Se você ver aqui na Suma Teológica, São Tomás de Aquino explica isso de maneira muito clara. Ele diz que o anjo, sem nenhuma dúvida, pecou por querer ser como Deus, né? Mas que para isso precisa se entender o duplo sentido desse querer, que é por equiparação e por semelhança. Olha só, ele diz que é impossível, certo? Um anjo inferior desejar ser igual ao seu superior, muito menos igual a Deus, por conta do conhecimento natural que um anjo tem. Né? Então, o que Lúcifer fez, de certa forma, foi quase que uma burrice guiada por um pecado. Porque Lúcifer sabia que não poderia ser, na essência, ele não poderia criar as coisas, ele não poderia fazer aquilo que Deus fazia. Mas olha só o que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Desejar ser como Deus, por semelhança, de dois modos é possível. Né? De um modo, na verdade não, de dois modos podem acontecer. De um modo quanto ao que é natural a um ser assemelhar-se a Deus, e assim quem neste sentido deseja ser semelhante a Deus não peca porque deseja alcançar a semelhança com Deus na ordem devida, ou seja, enquanto se tem essa semelhança recebida de Deus. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Mas se uma pessoa desejasse ser semelhante a Deus por justiça ou pela sua própria virtude ou por sua própria natureza, e não pela virtude de Deus, não pela graça de Deus, essa pessoa então pecaria. Ou, enfim, depois ele vai lá e fala mais um pouco e diz que se desejou como fim último a semelhança com Deus, que é dom da graça, quis tê-la pela virtude da sua natureza e não pelo auxílio divino, segundo a disposição de Deus. Foi isso que Lúcifer quis. Né? Chegar à semelhança com Deus, que é um dom da graça, sem o auxílio da graça. E foi isso que fez com que a queda acontecesse. Foi exatamente esse o tipo de tentação utilizada para que o homem sucumbisse. Então, assim, por conta dos pecados espirituais, o pecado entra no mundo. Outra questão que nós podemos nos fazer, por exemplo, é a respeito da quantidade dos demônios. Porque na aula passada nós falamos sobre a quantidade dos anjos. E olha só, nós não temos um dado revelado da quantidade precisa de quantos anjos existem lá no céu. Como a gente falou, né, se deduz que sejam milhares de milhares, milhões de milhões, miríades de miríades. E o número dos demônios? O único dado que nós podemos ter de maneira interpretativa está lá no Apocalipse, né, quando o autor sagrado, citando aquele dragão, fazendo referência a Satanás, diz que o dragão com a sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu e as jogou à terra. Mais ou menos o que alguns exegetas, hermeneutas, dizem é que aquelas estrelas seriam os anjos. Então nós não temos, digamos assim, o número exato de quantos demônios existem por aí, certo? Então temos que ter essa realidade presente também, que são muitos. Assim, não sabemos se é um para cada pessoa ou como que eles existem, mas que são muitos, são, e que eles estão ao nosso redor procurando a quem devorar, também está na Bíblia, é um fato. Né? Então, por isso que Jesus nos pede para sempre estarmos na posição de vigilantes e de oração. Ok? E bom, uma outra questão importante a gente conversar aqui é de que hierarquia Lúcifer era. Há uma certa discordância, na verdade, entre o coro, ou coro celeste,
que Lúcifer pertencia. O que se sabe, de alguma forma, é que por Lúcifer ser o chefe dos demônios, por os demônios estarem submissos, de alguma forma, a Lúcifer, não por falta de liberdade, eles permanecem livres, mas para fazer o que quiserem, mas uma questão quase que de escravidão, né, como de alguém que toma para si uma posse e aqueles os seguem, digamos assim, né? Então, Lúcifer, por conta disso, se leva a crer que pertencia ou ao coro dos serafins ou ao coro dos querubins. Então, eu trago também aqui, mais uma vez, a opinião teológica de São Tomás de Aquino, que é muito mais importante e relevante que a minha opinião, ok? E ele diz que querubim, por exemplo, quer dizer plenitude da ciência, e serafim, ardentes que incendeiam. Então, na opinião teológica de São Tomás de Aquino, se pensa que Lúcifer é um querubim porque ele tinha ciência daquilo que fez, porque ele tinha conhecimento, e que por não arder em amor a Deus como um serafim, ele não poderia ser. Olha só. Assim, é claro que o querubim tira sua denominação da ciência, que pode ir com o pecado mortal. Porém, a denominação de serafim vem do ardor da caridade, que não pode coexistir com tal pecado. Por isso, o primeiro anjo pecador não era denominado serafim, mas querubim. Outros afirmam que ele era tão poderoso que era um serafim. Então, há essas duas hipóteses teológicas que cada um pode crer, né, da maneira que achar necessário, no que convir, né, a sua vontade ou seu intelecto, visto que não é um dogma, como a gente falou. O grande dogma a respeito dos anjos é que eles existem, né, e que existem os anjos da guarda. Ponto. Depois nós temos os dados teológicos, que são muito certos, então, que é o que, por exemplo, o Royo Marin chama, lá em Deus e Sua Obra, de doutrina certa da igreja. Então, há uma doutrina que você pode, e também deveria, crer, mas que se você não crer de alguma forma, também você não é um excomungado, um herege. Mas é importante que você entenda que esses teólogos, eles não tiram isso do nada, não é algo que vem, deu um estalo. Há os dados revelados, divinamente revelados, e que desses dados se fazem deduções teológicas, né? Se pode deduzir algumas coisas que são certeza, que os demônios pecaram somente espiritualmente, por soberba inveja, etc., e que há uma queda. Então, tudo isso é necessário que nós tenhamos crença, né? E outras que você pode será que ele era um serafim ou um querubim? Que é algo mais maleável, digamos assim, no que você pode crer ou não, ou no que você vai escolher crer ou não. Eu tendo a permanecer aqui com São Tomás de Aquino justamente por essa explicação, né? Quando eu estudava para dar essas aulas, eu pensava, não, como que pode um serafim que arde de amor por Deus, né? Que é da natureza dele arder de amor por Deus, o amor-caridade, o ardor da caridade. Já um querubim que tem a questão de ser mais ligado à ciência, né, do saber das coisas, é muito mais possível que haja ali uma vontade que se corrompa, né? Quando eu for falar sobre tentação para vocês vão ver que eu vou dizer que a tentação ela se basta por si mesma. Então que não era necessário que existisse Lúcifer para tentar alguém, senão como que Lúcifer teria sido tentado? Então, por conta da soberba de querer ser como Deus, ou de achar, como outros teólogos pensam, que a sua autossuficiência bastaria para Lúcifer, então que ele não precisaria de Deus, então negou a graça. Então, isso é um ato da vontade, certo? É um ato da vontade. E só para finalizar essa nossa aula, nós também temos que entender que os atos malignos, eles não se dão porque os demônios fraquejaram de alguma forma. Não, nós estudamos desde a primeira aula que a vontade dos anjos, a inteligência dos anjos, ela é superior à de qualquer outra criatura, e que a vontade deles e uma decisão de um anjo é de caráter irrevogável. Portanto, ele não peca porque foi tentado, digamos, corporalmente. O anjo não peca pela carne, não tem prazer sexual, não tem avareza. Embora todos esses pecados podem chegar aos demônios, mas não porque
que tiveram vontade, mas porque eles se deleitam, por exemplo, com a avareza dos homens, com a soberba dos homens, com os pecados carnais. Então, eles não sentem prazer sexual, por exemplo, mas eles se alegram espiritualmente em ver que as pessoas estão se afastando de Deus. Isso digamos assim, muito entre aspas, uma pequena vitória, né, dos demônios quando um ser humano se afasta de Deus. É claro que eles são sempre derrotados, eles estão no inferno, eles estão pagando as suas penas por conta da sua rebeldia, da sua apostasia, né? Então, o prazer, o deleite pecaminoso de um demônio, é ver que as outras demais criaturas, por conta da sugestão deles, se afastam do bem maior, do sumo bem, que é Deus, certo? Então, um demônio, ele peca por obstinação, não por fraqueza, certo? Então, eu espero que as realidades que eu trouxe para vocês dessa aula façam sentido, que vocês possam entender que o demônio, ele é um ser real, ele é uma pessoa, né, que negou a Deus, que negou servir. Por quê? Quando a gente for falar, por exemplo, sobre os arcanjos, você vai ver que o nome de Miguel significa quem como Deus. E justamente o Miguel foi aquele que precipitou Satanás do céu, né? Pelo menos é o que narra a Bíblia. Então, já que Lúcifer queria ser como Deus, nada melhor que aquele que tem o nome de quem como Deus. Ninguém. Só Deus. Certo? Por isso que Lúcifer é um soberbo, um invejoso e que jamais irá vencer. Está condenado a ser eternamente um perdedor. E cabe a nós, com o auxílio dos nossos santos anjos da guarda, humilhar ainda mais Satanás. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Até lá.